Voltando desse intervalo, ó, tomamos aqui uma água muito boa, né? Cristalins. Para quem não tomou, pode tomar aqui água mineral, né? Água Cristalins. César, programa de rádio é novidade para você? Como é que veio essa ideia de apresentar um programa de rádio, né? O nome Metanoia. Explica para nós como que começou essa empreitada. Aí, tem tudo a ver com pode começar, né? Pode começar, a gente tem que ter essa vontade mesmo no coração, mas isso foi chamado, assim, sabe? Eu falo porque é a real, foi um chamado de Deus, algo que foi incomodando, vai te incomodando no coração, assim, graças a Deus que eu consegui adquirir, assim, nesse tempo, nesses últimos anos, de conhecimento, experiências, a conexão que a gente precisa ter, eu senti mesmo no coração, de falar mais sobre aquilo que transformou e vem transformando a minha vida, que é, em primeiro lugar, entender quem eu sou de verdade e por que a gente está aqui. Né? São perguntas que a gente faz ao longo da vida aí. Né? Pô, para que eu nasci? Cada um de nós é diferente do outro. Não tem dois irmãos gêmeos que são idênticos. A digital deles vai ser diferente, né? E às vezes até a gente esquece de lembrar que não é só a sua digital que é diferente da do outro. Cada dedo seu da mão e do pé é diferente. Cada um de nós temos 20 digitais diferentes. Não existe, né, nos registros aí da polícia de décadas e décadas que se registra digital, nunca repetiu a de ninguém. E não vai repetir. Então, isso mostra, para mim é muito nítido, o quanto que Deus ele é cuidadoso em mostrar para a gente, você é único, você é única, não existe dois iguais. Por isso que a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente não deve ficar fazendo comparação. Sai da comparação. Você é você. Só que o teu desafio é com você mesmo. Você põe os limites. Eu me coloquei vários limites de falar assim, isso eu não posso fazer, isso não é para mim. A gente põe o limite para a gente. E você vai ser aquilo que a tua mente é capaz de imaginar. Essa frase é uma frase que eu levo para a minha vida. Né? O que eu tenho a capacidade de imaginar, por mais absurdo que possa ser hoje, dentro da minha realidade, mas se eu visualizo aquilo, se eu vejo aquilo claramente acontecendo, eu sou capaz de fazer. Porque a minha mente vai me direcionar para aquilo. Então, programa de rádio, nunca fiz na vida. Muito pelo contrário, tem gente que ouve, às vezes eu falando, eu já tive a oportunidade de dar palestra em vários lugares, trabalhando com educação, então eu vou em escolas, faço palestra. Só que com 16 anos, eu era gago. Acho que eu nem sei se você sabe disso. Já tinha comentado isso Você já alguma vez. comentou. Gente, e é um negócio que, assim, não tem explicação. Mas aí você fez algum tratamento, fez alguma coisa? Não precisei fazer. Mas era uma gagueira puramente emocional. Era algo que estava relacionado diretamente com um bloqueio. O raciocínio, ele vem na mente, a gente, na hora, você pensa a palavra, só que não sai, né? Então dava aquela travada. Mas foi um negócio que eu pus em oração, pedi para Deus para destravar, para realmente dar essa condição de falar o que eu tinha vontade de falar. E isso foi acontecendo ao longo da vida. Só que eu nunca tinha falado assim na rádio. E aí foi um desafio que eu senti no coração de fazer e falei, vamos começar esse negócio. E aí montei, né, o programa, aí conversei até com o Elinho, que é o dono hoje da rádio aqui, Adoração, e aí ele adorou o projeto, ele falou, cara, que bacana, que legal, nossa, isso vai ser muito bacana, tal, vamos botar isso aí e tal. E aí começamos a fazer. Em março, fevereiro começou o Metanoia. E qual que é a pegada lá? O Metanoia, ele passa na Rádio Adoração, 101,7, todo sábado, às 8 horas da manhã. E agora, em 2025, a gente vai começar também através do Instagram e YouTube. Nós vamos ter aí os 2 canais a mais, que aí é pedidos de várias pessoas. E por que isso? É tão gostoso
ter o retorno de uma pessoa que seja, mas graças a Deus tem várias pessoas que dão retorno falando, caramba, aquilo que você falou faz sentido. E é algo que é natural, Flá. A gente ouve mesmo as pessoas falando, pô, quando Deus faz na tua vida, você não consegue segurar para você. Você quer passar, você quer falar. E aí, lógico, é uma oportunidade de falar da empresa, do que a gente faz também, de transformação na vida das pessoas, mas é muito mais do que isso, é mesmo a oportunidade de compartilhar aquilo que, em primeiro lugar, Deus vem fazendo. Legal, César. Depois a gente vai falar um pouquinho, a gente conhece a sua vida, sabe que você tem fé em Deus. A gente vai falar um pouquinho disso no finalzinho do nosso podcast. Mas o metanoia também tem um foco principalmente na mente, né? Porque quando você fala metanoia, você entende que é mudança de mente. Perfeito. E eu sei que você participou do método CIS com Paulo Vieira, do método EVO com Márcio Micheli, que fala principalmente sobre proatividade, sobre empatia, autorresponsabilidade, enfim, sobre algo que nós temos que ter em relação ao comportamento da mente, para que a gente tenha um objetivo e possa cumprir isso. Conte um pouquinho sobre essa experiência, César. Tudo que a gente aprende, ninguém tira da gente, né? É outro jargão que por mais que seja clichê, é verdadeiro. Então a gente tem que falar disso, né? Então às vezes eu vejo pessoas com receio de aprender alguma coisa. Ah, onde eu vou usar? Para que será que eu vou, né, pôr isso em prática? Tudo, absolutamente tudo que eu aprendi na minha vida, por mais que eu não trabalhe diretamente com aquilo, fez diferença na minha vida. E quando você entende que você não vai parar de estudar, né? Quando a gente sai do colegial, a gente entra na faculdade. Aí quando você termina a faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse pensamento assim, nossa, faltam 4 anos para eu acabar. Aí eu vou parar de estudar. E aí eu estou chegando nos 50 e com a maior vontade do mundo de continuar estudando. Porque quanto conteúdo a gente tem, né? Então, realmente, a gente entende que a gente está aqui caminhando na Terra por quantos anos Deus permitir que a gente caminhe e é para aprender. Aprender coisas novas e, óbvio, que pôr em prática. Eu guardar para mim, a gente vai ficando aquele obeso intelectual, né? Você vai só ganha conhecimento, seja na área espiritual ou seja na área intelectual, né? Eu sempre ponho na minha mente que a gente tem o conhecimento aqui num plano horizontal, que é as tuas habilidades científicas, aquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que você aprende no teu trabalho, no teu dia a dia, mas a gente precisa focar muito também no conhecimento horizontal, vertical, que é o que nos conecta, né, com quem criou a gente. E aí entra toda a parte espiritual que você comentou sobre fé. Eu tenho que falar sobre fé, sem entrar em religião, porque eu nem gosto de falar sobre bandeira de igreja A, B, religião A, B, mas a conexão com quem criou, ela é o que nos permite ser quem a gente é. A gente, sem se conectar com Deus, você é um cara offline. Como se fosse um celular que está sem chip e sem conexão de Wi-Fi. E quantas pessoas que a gente vai vendo pelo caminho que até ganha dinheiro, não é que prosperou, né? Prosperidade tem a ver com o equilíbrio das coisas. Mas tem pessoas que têm milhões na conta e estão em depressão. Eu costumo pensar isso, eu falo, cara, mas como é que pode? Pode, claro que pode, porque se você não está conectado com quem te criou, você perde a essência daquilo. Aí se o cara vai ter mania de perseguição, ele vai achar que todo mundo está atrás do dinheiro dele, vai ter um monte de paranoia, vai tomar remédio pra caramba, não vai ter amigo, vai ser infeliz. Com tantos zeros que tem lá na conta dele, não vai mudar nada. E quando você tem essa conexão genuína, você, com pouca coisa, você é feliz. Prosperidade, então, a gente já conversou sobre isso, nada mais é do que não sentir falta de nada. Ou seja, eu tenho o que eu preciso, o que possivelmente Deus acrescentar a mais, ou que eu conquistar a mais, Deus permitir que eu conquiste, é bem-vindo, não vai tirar meu foco, não vai mudar quem eu sou, e eu vou continuar crescendo. Mas eu sou feliz em primeiro lugar e grato com aquilo que eu tenho. Legal, César. O César falou aqui sobre conexões, e o próprio Senhor Jesus disse, né, que se nós não estivermos ligados à videira,
ninguém daria fruto, né? Então a videira é o próprio Senhor Jesus. Então se a gente não estiver ligado a Ele, não renderemos fruto. Legal, César. E falando de fé, falando de Deus, que é muito importante também, né? Não só na vida pessoal, mas também profissional, enfim, tudo na nossa vida. Você faz parte, César, da Adonep. Hoje você preside a Adonep na cidade de Lins. Explica um pouquinho o que é a Adonep, como é que faz para fazer parte dessa reunião, enfim, de homens de negócio. Bom, primeiro que a Adonep já foi... Se eu estou na Adonep hoje, foi graças a um convite de um amigo que me fez uma vez, chamando eu para participar de uma reunião de homens de negócio, o nome, né, quer dizer Associação de Homens e Mulheres de Negócio do Evangelho Pleno, né? E um dia uma pessoa me convidou, falou, poxa, você trabalha aqui, você está em Lins há quanto tempo? Eu tinha recém-chegado em Lins, eu estou em Lins desde 2017, que eu vim para cá, eu estava recém-chegado e encontrei essa pessoa e aí começa a conversar, vai ter um café da manhã da Adonep, assim, um evento que fala sobre o Evangelho, vem participar com a gente. E eu comecei na Adonep por aí, né? E obviamente, estou falando de você sabe disso, então é esse amigo aqui desde 2017 que eu tive o prazer de conhecer. E, poxa, e a gente começou lá, e agora, em 2024, né, tive a oportunidade, depois, o Flamarion já foi presidente da Adonep por 2 anos aqui. 2 anos. 2 anos, né? E a gente aceitei esse desafio, principalmente hoje, por estar com a minha noiva, com a Cláudia, ela apoiou isso, porque tem que ser algo que você faz em conjunto, né? A gente tem planos de casar, e aí é um desafio, porque você está falando sobre, realmente, tem a ver com metanoia, porque é mudança de mentalidade, e é você trazer, o que a Adonep faz? É trazer a realidade daquilo que você entende, que é os princípios de Deus, para a tua empresa. A gente ser cristão dentro da igreja é muito fácil, é um ambiente protegido. Agora, você ser cristão no teu trabalho é o maior desafio, né? Pessoas que vão te deixar na mão, pessoas que vão combinar algo com você e não vão cumprir, e aí você precisa entender o que é correto, o que é justo legalmente. Tem o correto, que é legal de ser feito, mas às vezes tem o justo, que ele vai além disso. Então, quando você traz esse princípio bíblico, você vê que o dinheiro, financeiramente falando, ele fica menos importante na tua vida, né? Você vai dar valor mesmo nas pessoas. E a Adonep, ela fala sobre isso, como ser um melhor pai, como ser um melhor marido, como ser um melhor filho, para quem ainda é só filho, mas, acima de tudo, como você ser um melhor empresário, um melhor cidadão para o teu país. Legal, César. Então, olha só, infelizmente, né, eu sempre comento aqui, né, César, se tivesse uma plateia, né, estamos chegando ao final do nosso podcast. Pessoal, né, aquela... Põe um efeitinho especial aí depois, solta aí, Flávio, solta aí. Então, César, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu sempre faço um desafio com o nosso entrevistado que vem ao programa. Eu vou falar, pode começar, e você dá a sua mensagem final, um recado para quem está nos ouvindo, ok? Topa o desafio? Bora lá. César, pode começar. A ser feliz. Começa a ser feliz hoje, porque felicidade não tem nada a ver com a circunstância que você está vivendo, não tem nada a ver com o que você está passando hoje. Você pode estar enfrentando um monte de problema, eu não sei quais problemas você está passando, eu tenho os meus, e acredite, tem problema que eu não tenho a solução. Do mesmo jeito que tem muito problema que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui não tem solução, eu não tenho solução. Para muitos desafios, eu não gosto de falar a palavra problema, né? Troca, isso tem a ver com mudança de mentalidade. Troca problema por oportunidade de crescimento. É só isso. Quando eu ponho isso na cabeça, eu falo, opa, se Deus está me dando a oportunidade de crescer, é porque Ele sabe que eu sou capaz. E eu vou aproveitar isso. Como que eu, então, aproveito isso? Aí você tem que se conectar e falar com Ele. Pede mesmo em oração, como é que você faz? Mas começa a ser feliz hoje, com o que você tem, no lugar que você está, com as pessoas que você convive.
E essa gratidão que a felicidade vai gerar no teu coração, porque felicidade não é algo que você, eu preciso daquilo, não, é uma decisão. Eu decido ser feliz. É diferente. A felicidade é uma decisão. Eu decido ser feliz aonde eu estou, com as pessoas que eu convivo, e o que não está suficiente para mim, aí eu vou buscar algo melhor. Mas eu sou feliz com o que eu tenho hoje e não sou acomodado com aquilo. É isso que a gente tem que pensar. Então, começa a ser feliz. Legal, César. Parece que dá a impressão que você está no programa, né? Metanoia. Tô brincadeira. Tem que trazer para cá, Tem que trazer né? para cá, né? A gente faz um pouco isso. Então, você que não conhece o programa também, convido a ouvir, né? No Metanoia também. Bom, eu agradeço a sua participação, César. Foi muito bom, tá? Obrigado. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aqui ouviu várias, né? Falou sobre empreendimentos, falou sobre experiências, falou sobre educação no ramo da educação e também sobre a mudança de mente. Então eu agradeço você, César, pela sua participação. E eu não posso deixar de agradecer também, primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui e também ao nosso ouvinte, tá? O nosso ouvinte do Pode Começar. Se inscreva em nosso canal, dê seu joinha e fique com Deus. E até o próximo Pode Começar.